Cenários complexos e em constante mudança geram ineficiências. A Scantec simplifica o complexo, transformando mais de 13,5 bilhões de tickets lidos em todo o Brasil em informações ágeis e acionáveis do estratégico ao tático. Por isso, mais de 55 mil varejos e mais de 400 indústrias tomam decisões eficientes e têm melhores negociações e resultados, sabendo as maiores oportunidades em preço, sortimento e promoções até o nível SKU em todo o Brasil, com o NPS e o nível de satisfação de excelência, além de um atendimento próximo nunca visto. Alavancamos seus resultados, gerando mais faturamento. Scantec. Inteligência com resultados. Já pensou em começar sua carreira em uma empresa que desenvolve líderes? É isso mesmo! Na P&G você conta com um programa de estágio que trilha sua carreira gerencial em até 2 anos. No processo seletivo relâmpago da P&G, você faz as 2 entrevistas na mesma semana e já recebe os resultados na semana seguinte. Faça parte de projetos de marcas de superioridade e aprenda em um ambiente inspirador. Processo seletivo relâmpago P&G. Inscreva-se! Salve, galera da USP, beleza? Eu imagino que nessa plateia aí tá cheio de gente que é maluca, louquinha por esporte, assim como eu. Tô certo ou não tô? E é claro que uma das coisas mais legais é a gente poder trabalhar com o que a gente gosta. Então bora se ligar aqui no Marketing Week e também, obviamente, aqui no nosso Globo Esporte, fechou? Um beijo do Fredão. Eu sou aquela pessoa que acredita que encontros podem mudar a nossa vida. Quando a gente se encontra com alguém que a gente gosta, é bom demais. Encontrar pessoas diferentes que a gente ainda não conhece pode ser surpreendente, né? Então vamos juntos promover. E aí, pessoal da USP, tudo bem? Eu imagino que muita gente aqui gosta de música e sabe como é importante valorizar a cultura do nosso Brasil. Também sou desse time e é por isso que no Altas Horas a gente promove grandes encontros entre artistas de diferentes estilos e gerações.
São trocas especiais que deixam a nossa noite de sábado ainda mais legal. Eu sou aquela pessoa que acredita que encontros podem mudar a nossa vida. Quando a gente se encontra com alguém que a gente gosta, é bom demais. Encontrar pessoas diferentes que a gente ainda não conhece pode ser surpreendente, né? Então vamos juntos promover grandes encontros. Lourinho, Oi. sabe quem são esses jovens? Todos bonitos eles, né? Olha quanta gente Estão bonita, aqui cara. no Marketing Week. E quem são eles, Ana Maria? Me conta. Ah, são os estudantes da USP. Olha. Que legal. A gente está aqui para convidar todo mundo para passar as manhãs junto com a gente, Lourinho. Oh, que beleza! É na Globo, galera! Plim, plim! Plim, plim. A gente sabe que vida de universitário é aquela correria, vai e vem da faculdade, do estágio, dos eventos. E numa cidade grande como São Paulo, é preciso estar sempre de olho naquelas notícias que podem impactar no seu tempo e na sua rotina. É por isso que o jornalismo da Globo acredita que o melhor caminho é o da informação. Sejam bem-vindos à Marketing Week. Evite conversar. Teremos momentos de troca e networking durante os intervalos. Não é permitido o consumo de comidas e bebidas no auditório. Guarde os lanches para o intervalo. Se precisar sair, faça isso discretamente para não atrapalhar o palestrante e os colegas. Se puder, não utilize o celular. Ele pode prejudicar sua atenção. Mas caso queira fazer anotações e compartilhar sua experiência nas redes, o uso é mais que recomendado. Participe com os palestrantes. Perguntas e reações são sempre bem-vindas. Agora sim, aproveite a Marketing Week ao máximo. Boa tarde, USP! Gente, sejam muito bem-vindos a mais um momento dentro da nossa Marketing Week, que infelizmente está no último dia, mas é bem aquele ditado. Fechar com chave de ouro? Então, gente, como estudante de marketing, a gente sabe que comunicação é uma coisa muito importante para a gente. E como jovens, pessoas antenadas, acho que a gente está muito ligado nisso no nosso dia a dia, com entretenimento e também com os esportes, que é uma coisa muito legal, que agrega na nossa vida, seja torcendo para o nosso time, acompanhando as notícias, o Instagram e normalmente vendo muito TV. Pelo menos eu sempre me lembro de quando eu era criança e eu almoçava vendo Globo Esporte e como isso foi levado para a minha vida também. E por isso, hoje a gente vai ter a honra de chamar convidados muito especiais para poder falar sobre o esporte e o jornalismo dentro do entretenimento na TV. Então eu chamo aqui o Bruno, o Edgar, a Damares e o Fred Bruno. Alô, 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 alô. Boa tarde, boa tarde. Obrigado a todos por terem vindo por mim. Muito obrigado, valeu. Pessoal, vou me apresentar rapidinho. Eu sou o Bruno de Almeida, mas o nome Bruno, nem minha mãe me chama de Bruno, tá? Tenho 1000 apelidos, mas o apelido que ficou para a eternidade é Barça, de Barcelona. Não me pergunte por quê, é uma bobagem absurda. E recebemos esse convite da galera do Dama. Quero agradecer esse convite que foi feito para toda a TV Globo, né? A gente está aqui toda semana participando do evento de marketing, o Marketing Week de vocês, e trouxemos alguns dos nossos principais personagens da TV Globo para falar um pouquinho, e daqui a pouco a gente vai abrir para pergunta, tanto para vocês aqui do auditório, quanto aos nossos queridos internautas que nos acompanham. E eu vou pedir para cada um aqui da mesa se apresentar. Alguns não precisam de tanta apresentação, mas contar um pouquinho da história de carreira deles dentro da comunicação. Beleza? Então, vou começar então por mim. Sou Bruno de Almeida, conhecido como Barça. Eu sou formado pela PUC São Paulo, com pós-graduação em Relações Públicas pela ECA, a prima de vocês, aqui da USP. E eu trabalhei em diversos veículos
dentro de jornalismo na minha vida. Eu fiz Rotas e Destinos, que é uma revista portuguesa de viagem. Eu trabalhei numa revista do Corinthians, apesar de não ser corintiano, chamada Fiel Torcida. Tenho muito respeito ao Corinthians, mas não sou corintiano. Trabalhei numa revista masculina. Sim, era uma revista como a Playboy, chamava na época Sexway a revista, até que venho o emprego que muda um pouco a minha carreira. Eu sou convidado para ser o assessor de imprensa do Real Madrid no Mundial de 2000, que o Corinthians vence. E nesse trabalho portas se abrem e eu vou trabalhar na Rádio Eldorado. Da Rádio Eldorado eu vou para a Rádio Bandeirantes. Da Rádio Bandeirantes eu sou convidado para a TV Globo, onde eu fico por 10 anos e fiz todo tipo de trabalho que vocês possam imaginar dentro do esporte. Eu fiz esse levantamento outro dia. Eu já trabalhei em 40 tipos de esportes diferentes. Desde o futebol, que todos conhecem, até os mais inusitados como xadrez boxe. Existe um esporte onde um round é boxe, o outro é xadrez. Um é boxe, o outro é xadrez. Tá? Tem federação mundial, tem campeonato, tudo mais. E depois de 10 anos de TV Globo, eu larguei o jornalismo e fui para o marketing, onde eu trabalhei por 6 anos, 4 no Brasil e 2 no Panamá, na Adidas, onde, entre várias funções que eu acumulava, uma delas era de relações públicas e a outra de marketing de influência. E minha primeira missão era achar grandes influenciadores do Brasil, e tinha um canal que estava despontando na época, um tal de Desimpedidos, que com muito orgulho, foi meu primeiro contrato antes mesmo da chegada de um tal Fred Bruno. E eu tenho muito orgulho dessa minha trajetória pela Adidas, até que na Adidas eu saio eu fui para o Panamá, na Adidas Latinoamérica, volto da Adidas Latinoamérica para o Brasil, tento a minha agência de marketing, não dá certo, a pandemia lasca a minha agência, e aí eu volto para o jornalismo como chefe de reportagem da TV Globo São Paulo, onde eu estou nos últimos 4 anos e meio com muito orgulho, trabalhando com grandes amigos, e é um lugar que me inspira muito. Então essa é um pouquinho da minha história. Oi, gente. Sou a Damares. Bom, temos aqui pessoas com currículos muito extensos e eu estou muito mais próxima de vocês. Eu me formei tem 3 meses na ECA USP, então sou cria da USP. Muito orgulho de ser da USP. Só a gente sabe o que a gente sofreu para entrar nessa faculdade, então a gente tem que agradecer muito de estar aqui. Fico muito feliz de estar aqui falando com vocês. Mas, obviamente, meu currículo é bem menos extenso que o de todos eles, e do Baras, então, principalmente. Mas, então, eu fiz jornalismo na USP, me formei, como eu falei, agora no meio do ano, tem 3 meses. E eu trabalhei com marketing também, quando meu primeiro estágio na faculdade eu trabalhei por 2 anos com marketing, mas eu sempre quis trabalhar com jornalismo esportivo, sempre quis trabalhar com esporte, então eu me demiti do marketing para entrar na ESPN, eu fiquei na ESPN um tempo, mas a Globo, né? Então, quando eu passei no processo seletivo no estagiário da Globo, não tinha nenhuma opção de eu não ir, e foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida, sou completamente apaixonada por trabalhar lá. Assim, eu desejo muito que vocês consigam realizar o sonho de vocês de trabalhar onde vocês querem, assim, pelo menos por uma parte da vida ter essa experiência, porque é muito incrível trabalhar com aquilo que a gente sonha, com aquilo que a gente fez a vida inteira, acompanhou a vida inteira. Então eu estou na Globo tem 2 anos e meio, né? Fiz 2 anos de estágio e agora, alguns meses atrás, eu fui contratada oficialmente como editora no Globo Esporte, trabalho com este querido aqui diariamente, e as loucuras que ele enfia no Globo Esporte, que a gente tem que editar e colocar no ar. E, enfim, tem sido muito legal. Por várias coisas, assim, por estar dentro da Globo e trabalhar em alguns momentos com jornalismo tradicional, SP1, SP2, trabalhei muito tempo produzindo coisas para SP2, e hoje estar no Globo Esporte, junto com essa mudança toda que passou, com o Fred chegando como apresentador, mudanças internas que a gente vive lá, é muito legal, é muito incrível, perceber como as nossas profissões podem se reinventar e fazer coisas diferentes, e, enfim, a gente está aí para isso, né, para participar dessas mudanças, então eu fico muito, muito feliz de estar aqui falando com vocês, e de ver como, enfim, sou tão próxima de vocês e é tão possível vocês fazerem aquilo que vocês querem e estarem um dia numa palestra, apresentando coisas também, enfim, estou muito feliz de estar aqui com eles e com vocês. Obrigada, gente. Não vou depois do Fred nem a pau. Boa tarde, gente. Tudo bem? Que prazer estar aqui. Obrigado por nos receber. Meu nome é Edgar Alencar. Sou repórter do Grupo Globo,
janeiro de 2004. Oi, gente, bom dia, eu sou o novo estagiário. Então já se vão 21 anos, 17 deles só com esporte. Não tem essa riqueza toda, mas permanentemente interessado na riqueza da linguagem. O esporte quando nós éramos crianças, isso já era velho, já testava as linhas do entretenimento. O que pode, o que não pode. Nossa formação aqui é jornalismo, mas o esporte já testava isso. E o que é mais legal, isso continua absolutamente atual. Está aqui um cara dos maiores comunicadores da nossa geração, um cara disruptivo, criativo. Teve gente antes, virá depois, e essa busca absolutamente continua. Olha que legal, eu não pertenço a esse. Se eu tentar fazer o que o Fred faz, não fica bom. Mas a gente pode fazer coisa junto, como fizemos na Copa do Mundo de Clubes agora. E gosto tanto desse assunto que não sou formado aqui na USP, sou formado na Unesp, mas estou fazendo mestrado na USP. E me interesso tanto absolutamente por esse tema, que a minha tese é produção de conteúdo em grandes eventos. Quem está fazendo isso hoje? De que forma? Quais são os players? Para quem? Então, tem muita coisa interessante que me dedico. Falo em grandes coberturas porque é a razão pela qual um dia entrei lá atrás dizendo, será que um dia eu vou chegar numa Copa do Mundo? Felizmente, graças a muita gente, chefes generosos, já fui a 4 Copas, de 2010 para frente. 3 Olimpíadas, 5 Mundiais de Clubes, momento biscoito, gente, desculpa. Mas sempre com o olhar de fazer e no pensar. O que essas pessoas estão fazendo? E aí eu chego num questionamento. E é um pouco do tema que nós fomos provocados para falar aqui hoje. Público jovem, entretenimento, esporte. E no estudo a gente vê, isso não é uma desculpa para a gente homogeneizar todo mundo. Se a gente for fazer uma média de faixa etária, talvez dê uma faixa parecida. Se eu for perguntar quem aqui está com o celular na mão ou no bolso, provavelmente vai ter um percentual alto. Mas se eu for começar a perguntar quem tem perfil ativo em todas as redes, horas, tipos de consumo, a gente vai achar diferenças. Então, tem espaço para um tipo de comunicação mais assim, mais assado. Tem espaço para novidade e a gente vai encontrar isso. O que eu quero dizer com isso? O que não mudou quando nós éramos crianças, não vai mudar quando o Fred começar a dar entrevista como veterano. Linguagem autêntica. Isso vale para nós, vale para marketing. É o santo graal da comunicação. Storytelling, isso não muda. Isso é o que a gente tenta fazer. E a gente já fazia, antes da primeira Copa, em estruturas muito menores. Empatia, pode ser mais dinâmico, tem que chegar no teu celular, pode ser um formato de reels e tal. Mas, de novo, a minha autenticidade provavelmente não é a mesma da Damares, certamente não é, nem com o mesmo talento, nem com o mesmo estilo do Fred. Mas o que eu quero dizer com isso provavelmente aqui a gente vai encontrar perfis muito diferentes, muito mesmo, com alguns pontos em comum, mas linguagem autêntica é a nossa obsessão sempre, a nossa busca. Padrão, né, professora? Padrão, credibilidade, e essa é uma mensagem que eu acho. Se você, eu não sei aqui, se você talvez, não sei aqui quem acha que é o próximo grande gênio da comunicação ou do marketing, se você é essa pessoa, eu provavelmente não tenho nada a te acrescentar. Mas se você acha que pode ganhar com esforço, com estudo obsessivo, aí sim, eu posso te garantir que tem muito espaço para você. Sempre vai ter. Estudar o público é uma coisa interessante. Sabia que eu fiz isso com vocês? Eu stalkeei vocês. Eu fui no Instagram e vi quem curtiu o vídeo do Fred. Quem mandou mensagem? Cadê a casinha? Ela está aqui? Quero ver se você vai fazer a pergunta do Hendrick, viu? É só uma maneira de dizer. Desculpa a exposição. Por quê? Cada um vai com as armas que tem. A minha sempre foi essa. De estudar, me preparar. E acho que tem espaço para todo mundo. A história prova isso ao longo do tempo. E, de novo, autenticidade. Obrigado. Bom, eu que me ferrei falando depois do Ed. Então, Foi correspondente na China, apresentador, ele foi bem modesto ainda.
Fred. Bom, gente, boa tarde. Eu sou Fred Bruno. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Sempre gosto de ter essa troca nas faculdades, porque um dia eu estava aí no lugar de vocês, né? Então, sempre quando tinha uma apresentação na minha faculdade, uma semana da comunicação, eu sempre prestava muita atenção e eu sonhava um dia estar aqui, né? Pô, assistia Thiago Leifert, Ivan Morel, Tramontina, enfim, uma série de jornalistas aqui em cima do palco. Eu falava, pô, quero sugar o máximo de informações ali possíveis para um dia estar aqui, e aqui estou, e numa posição que é mais ainda do que eu sonhava, né? Eu sou jornalista, sou apresentador, sou influenciador, apresentador do Globo Esporte, apresentador do Panela Sport TV, apresentador da GE TV, e a maior das funções, e até a que eu talvez seja mais conhecido, pai do Neneco, né? Então, estou realmente muito feliz de estar trocando essa ideia aqui com vocês. A minha história no jornalismo, ela começa em 2009. Meu Deus, cada vez que eu venho na faculdade, ela vai ficando mais distante. Então, eu entrei na faculdade de jornalismo na Unip, da Chácara Santo Antônio, em 2009. Se não fosse um programa do governo na época, talvez eu não conseguisse me formar, assim, porque eu trabalhava vendendo doce na rua com a minha mãe, assim, e obviamente a renda não era suficiente para pagar uma faculdade de fato, até que eu consegui um estágio, que mesmo assim o estágio ainda me pagava um salário abaixo do valor da mensalidade da faculdade. Então, através desse programa do governo na época, eu consegui concluir a minha faculdade em 2013. Em 2013 eu trabalhava como repórter de rádio, né? Ainda tinha vencido 2 prêmios jornalísticos. E aí eu me achei o Edgar Alencar na época. Falei, nossa, tenho 2 troféus agora, pô, vou ser efetivado. Só que, mano, tomei um pé na bunda, fiquei mais 2 anos desempregado ali, mas nunca desisti da minha luta, da minha batalha. Fui fazer figuração em comercial, fui fazer feira, fui fazer evento, fui animador de plateia do Faustão, enfim, só para ver o cara trabalhando ali, segurando um programa ao vivo 1 hora. O salário era horroroso, mas eu sabia que era uma escola que eu ia ter ali pro resto da minha vida. E aí, em 2015, aparece o Desimpedidos, e graças a Deus alguém teve a ideia de contratar o Andreoli lá na Globo. Ele foi e deixou essa vaga aberta lá no Desimpedidos. E mandei meu vídeo, passei no meio de alguns candidatos, acho que eram 100 ou 200 candidatos que estavam lá. Logo de cara já virei o Fred, já fiz um vídeo imitando o Cristiano Ronaldo, entrando no metrô, passando pelas ruas de São Paulo, caí no gosto da galera, porque eu era galera, né? Eu era muito consumidor do canal, sempre fui muito apaixonado por futebol, e de um jeito descontraído, né? Sempre acreditei muito nessa maneira que eu me comunico, né? Que eu mais sei fazer, inclusive. Os anos foram se passando, e tudo isso que eu trabalhava e batalhava era para um dia chegar na Globo. Eu não falava isso, né, em respeito aos meus outros chefes, mas meu sonho sempre foi apresentar o Globo Esporte. Não sei quem apresentou aqui antes de nós entrarmos no palco, mas eu também corria para casa para assistir o Globo Esporte. Então, muito da minha paixão pelo esporte foi criada e fundada pelo programa que hoje eu tenho a sorte / competência de ser apresentador. Então, entendi que meu ciclo no Desimpedidos tinha se encerrado após 9 anos de história lá. Fiquei e falei, pô, vou seguir minha vida e vamos ver o que aparece. Felizmente, a Globo me ligou 2 dias depois, então fiquei 2 dias desempregado, diferente das épocas duras, quando eu tinha que voltar para a rua e tudo mais. Então, recebi essa ligação e numa mensagem muito clara de que eles queriam que a Globo se adaptasse ao Fred e não o Fred se adaptasse à Globo. Não acreditei muito no começo, porque eu sabia como eram as regras lá dentro, mas, de fato, tudo foi cumprido com veemência, assim, sabe? Tanto que eu acabei de fazer 1 ano na Globo e, pô, tive a honra de apresentar o primeiro programa da Globo no YouTube, que é o Panela, junto com o Sport TV, e hoje a Globo tem um canal no YouTube que era um negócio inimaginável há não sei quantos anos atrás. Então, realmente, aquela promessa aconteceu. A minha intenção e a intenção da Globo, elas se uniram, se casaram, e hoje a gente está aí com a GE TV, enfim. Então, estou muito feliz com tudo isso que venho conquistado, e o mais gostoso de tudo isso é saber que é só o começo. Então,
daqui a gente parte para uma história grande dentro da TV Globo, espero com certeza. Vamos já aproveitar o Fred e falar um pouquinho sobre comunicação, né? Eu acho que esse espaço é muito legal para a gente falar, porque o esporte, ele começa dentro do jornalismo, né? E ele sempre foi muito colado com as redações de jornalismo. Só que o esporte, ele tem uma diferença do dia a dia, né? Não dá para dizer que quem cobra a Câmara de Vereadores de São José dos Campos vai ter a mesma forma, a mesma linguagem de alguém que está fazendo um São Paulo e Corinthians. Não é a mesma coisa. E cada vez mais o esporte começou a ir para o lado do entretenimento. E aí, às vezes foi demais, às vezes encostou muito no jornalismo. E tem gente que acha que é uma guerra. Não é uma guerra. São coisas diferentes. Tem espaço para todo mundo. Tem espaço para alguém que faz muita brincadeira e tem espaço para alguém que fala muito sério, né? Eu tenho certeza que quem acompanha, quem é heavy user de esporte, e fala, fala alguém que é aquele cara que só dá notícia dura, que é ácido nos comentários, que faz aquela coisa investigativa. Já ouvi alguém já falando uns nomes aí, e concordo. É isso mesmo. E tem aquele cara que é só brincalhão, aquele cara que quer levar de um jeito leve, quer levar numa boa, e tem espaço para todo mundo. Tem até o espaço da pessoa que faz as duas coisas. Tem gente que consegue dar notícia importante, furo de reportagem, sendo leve. Não precisa ser aquele estereótipo de caixinha. É uma coisa, cara, que a gente conversa muito, né? Esse repórter só sabe fazer isso. Antes do Fred chegar na Globo, tinha muito isso também de esse repórter não vai conseguir fazer, não vai conseguir entrar no Fred, ele é muito sério. Ele é muito sério, não vai. Cara, tá todo mundo entrando, tá todo mundo participando, e tá todo mundo tentando achar uma linguagem. Então, não acreditem quando alguém fala, isso aqui é o caminho do esporte, isso aqui é o caminho da comunicação. Não tem um caminho só, tem vários caminhos. Parece aquela resposta do cara que não sabe a resposta, né? Não, isso aqui não é certo. Cara, o que eu posso dizer que não é certo? É não privilegiar a informação. Informação é sagrada. Se você quiser fazer gracinha, e passar uma informação que não é verdadeira, você perde credibilidade. Isso é a única coisa que a gente tem. Então, a informação é sagrada. Faça essa brincadeira que você quiser, faça a investigação que você quiser. Você tem que ter muito cuidado com a informação. E no mais, cara, obviamente, coisas, né, não vai maltratar alguém, não vai ser preconceituoso, faça a brincadeira dentro de um limite. E eu acho que o bom senso, todo mundo aqui entende que é algo que pode tangear todas as nossas ações dentro da comunicação. Às vezes algumas pessoas passam, sim, mas é importante a gente lembrar, cara, que a comunicação é um organismo vivo. A gente, até pouco tempo, não faz tanto tempo, tá? A propaganda que recebeu mais prêmios do Brasil era uma garota de 13 anos colocando um sutiã na frente do espelho. Essa era a grande propaganda da comunicação brasileira. Hoje, acho que a pessoa ia para a cadeia. Então, a gente, obviamente, tem que entender também essa evolução das coisas que acontecem na comunicação. E eu passo aqui a bola para os meus companheiros dizerem sobre a comunicação dentro do esporte. Pode começar com você, Fredão, já que você está com o microfone na mão, pô. Posso, não, sempre. Eu acho que o Ed, ele foi muito feliz com tem espaço para todo mundo, né? Obviamente que eu falo de um jeito bem descontraído. Agora estou trabalhando com a Mari Spinelli na GETV. Ela falou uma frase que eu achei muito legal. Não é que ela é uma humorista bem informada. Nós somos jornalistas bem-humorados, sabe? Então, eu acho que é muito isso, assim. É óbvio que, na maioria das vezes, eu vou sempre tentar passar algo de maneira leve. Quando eu era um aluno de faculdade, assim, com vocês, todo seminário, todo projeto que eu ia apresentar, eu sempre tentava fazer uma piada no começo para deixar as pessoas mais leves, para me deixar mais tranquilo e, com certeza, prender um pouco mais a atenção delas, né? Porque se for alguma coisa muito maçante, alguma coisa muito dura ali, eu acho que a gente acaba perdendo as pessoas em determinado momento. E no Globo Esporte, em tudo que eu apresentei na minha vida, eu também acredito nisso. Mas na hora que eu tenho que falar sério, eu falo sério. Eu acho que foi até
surpresa para alguns dentro da redação quando eu cheguei lá, porque minha prioridade foi a informação, entendeu? Cara, a gente está aqui, é um jornal em que as pessoas vão se informar. Eu consigo fazer uma piada, um caco, contar de um jeito descontraído essa notícia? Então, beleza. Então, eu acho que essa informação ela vai chegar diretamente na pessoa. E principalmente porque, por que a gente torce tanto para o nosso time? Para zoar o dos outros. Não tem outra coisa, tipo, ninguém, não sei vocês, eu não ganho dinheiro com o meu time, na verdade, eu só perco dinheiro, eu só perco com o Palmeiras, assim. Então, a única coisa que a gente ganha é o poder de zoar os outros. Então, se a maior munição do esporte é a zoeira, eu quero ser um canhão disso, eu quero ser a munição disso e levar a zoeira. Mas, primeiro a informação, e como o Ed disse, tem coisa que não dá para brincar. Que nem, por exemplo, o Ed fez muitas matérias falando sobre a corrupção no Corinthians, sobre os escândalos, envolvimento com PCC, enfim, uma série de questões lá que, como é que eu vou fazer uma piada em cima disso? Né? Não faz o menor sentido. E também, quando eu estava indo para o Globo Esporte, eu falei, cara, vou revolucionar, vou mudar isso, aquilo, não sei o quê. Mas só que, obviamente, eu tinha que respeitar a história das pessoas que estavam lá dentro, né? Tem pessoas que estão lá há 20, 25 anos, então tive que me adaptar, né, a essas pessoas que são incríveis. E, pô, se elas estão dentro da Globo há 25 anos, é porque elas são profissionais incríveis, assim. Então, fui entendendo o jeito das pessoas e também entendi, assim como o Ed falou, que eu não sou todo mundo, entendeu? Não é todo mundo que gosta só do jeito do Fred. Tem gente que gosta do jeito mais tradicional do Globo Esporte. Tem repórter que faz matéria de um jeito. Tem repórter que consegue se adaptar ao jeito mais descontraído. Enfim, até porque eu também só consegui implementar isso, cara, de 2009 para cá, nos últimos 7 anos, assim. Então, até curioso, porque quando eu comecei minha carreira, eu fazia tudo menos esporte. Cobria política, economia, comportamento, cidadania, moda, horóscopo, fazia um monte de coisa, menos esporte, porque a rádio que eu trabalhava tinha um repórter ali que fazia isso. Então, para eu escolher aquilo que eu faço, demorou muito tempo. Hoje, felizmente, eu tenho esse privilégio, eu acabei conquistando esse privilégio e conto com profissionais incríveis. Por exemplo, eu falei, não, quero mudar todos, quero desconstruir todas as matérias do Globo Esporte. No primeiro Palmeiras e Corinthians que eu estava, eu senti falta da matéria épica, da trilha forte, da câmera lenta, da bandeira ali tremulando. Eu falei, cara, então eu acho que dá para a gente brincar em algumas matérias, dá para fazer de um jeito descontraído com outras, mas eu mesmo, como torcedor, como telespectador ali, eu sinto falta da matéria épica e detalhista e da história que só o Globo Esporte sabe contar. Então, hoje, mesmo estando lá 7 meses como apresentador do Globo Esporte, eu acho que eu já consegui dosar, já consegui entender, já consegui me identificar e me entrosar com a equipe que, às vezes, por exemplo, se a Damares escreve um texto, eu me adapto ao texto dela, às vezes eu chego, ela escreve o texto com as minhas palavras, às vezes eu chego e falo, não, vai ser tudo do meu jeito, não, vai ser tudo do jeito de outra pessoa. Eu estava até no carro, né, conversando com o Rafa. Levanta a mão aí, Rafa, que é meu colega de faculdade. Queria palmas para o Rafa. Porque, olha que ironia, eu não conseguia ter amigos na faculdade. Então, eu queria desistir da faculdade de jornalismo, porque, ninguém falava comigo, porque eu entrei no meio do ano, né? E a turma vinha desde janeiro, então eu era excluído da sala. Então, no último dia que eu estava desistindo, o Rafa me chamou para trocar ideia, para fazer um trabalho junto e, pô, salvou minha vida. Então, por isso que sempre ando com ele. E a gente estava conversando no carro, que nós temos vários editores com várias personalidades lá, né? E a gente tem Barratinha o Montanha. E um dia ele chegou com um texto de uma música da Elis Regina. Eu falei, mano do céu. O que eu vou fazer com o texto da Elis Regina? Porque o Rogério Ceni tinha parafraseado a Elis Regina ali. E eu podia muito bem falar, não, exclui tudo isso e vai ser do meu jeito. Eu falei, cara, não, deixa eu aprender um pouco, sabe? Deixa eu mergulhar nessa música da Elis Regina. Ouvi a música, entendi a brisa que o Montanha estava e a gente acabou fazendo um VT muito legal. Então, acho que, dentre tudo isso que a gente está falando, até para tentar concluir e resumir aqui,
tem espaço para todo mundo, tem lugar para todo mundo, tem jeitos diferentes, mas é aquilo que foi citado pelo Ed no começo. A história, o storytelling, chegar, a identificação para as pessoas, isso é algo que nunca vai morrer, só vai mudar a forma com que a gente vai contar mesmo. O Fred falou bastante coisa e o que mais pesou aqui na minha cabeça foi ele falando que não ganha nada torcendo pro Palmeiras e eu torcendo pro Santos, eu ganho o quê, meu amigo? Pelo amor de Deus, você ganha pelo menos o título aí, né? Mas, enfim, eu acho que, assim, pensando até como aluno, né, que está no mercado de trabalho, enfim, começa, a gente entra muito assustado quando a gente entra no nosso primeiro emprego, quando a gente começa a fazer as coisas, e quando eu entrei na Globo, eu fiquei realmente muito assustada, que eu falei, meu Deus, é o Edgar Alencar. São as pessoas que estão aqui, que eu acompanhei a vida inteira, que estão Copa do Mundo, fazendo um monte de coisa legal. Então, o que mais me chocou quando eu entrei na Globo, que foi uma coisa que o Fred falou também quando ele entrou, foi eu não tinha noção do quantas pessoas estão envolvidas para colocar uma matéria de 4 minutos no ar. Tipo assim, você fala, tá, tem um repórter. Gente, tem umas 20 pessoas atrás de tudo aquilo. E você pode ser qualquer uma daquelas 20 pessoas. Eu acho que, não sei exatamente como funciona no marketing, mas acho que na comunicação no geral, cada área tem a sua pessoa específica, né? Tipo, o jornalismo tem muito aquilo de ser o repórter. E eu sempre falei, gente, eu não tenho vontade nenhuma de ser repórter, não nasci para isso. Falava isso pro Barça, né, que é o nosso chefe de reportagem. Eu falei, gente, não nasci para isso, não gosto, mas eu tenho alguma coisa atrás das câmeras que eu consigo fazer. E foi quando eu entrei na TV e descobri como funcionava o trabalho de edição, de produção, que a gente não vê na frente da TV. Que às vezes a gente não tem essa noção. Então, sim, eu sou muito apaixonada pela comunicação, porque ela tem muita coisa para a gente fazer. Vocês estão aí no curso de marketing, enfim, alguns talvez sejam de outras áreas de comunicação, mas tem muita coisa para fazer e são milhares de áreas. Como eles falaram, né? A gente lançou agora, a Globo lançou a GTV, e isso não anulou em nada a matéria épica que vai para o Jornal Nacional agora, que está chegando as finais de Copa do Brasil, Brasileirão, vai ter a matéria épica no Jornal Nacional, vai ter a cobertura da GTV no Brasileirão, nos outros campeonatos. Então é muito rica a área da comunicação e é muito importante a gente estar interessado. Eu acho que o ponto máximo da comunicação, você tem que estar interessado de fato por aquilo que você faz, seja qual área for. É importante saber, talvez, aquilo que você não vai gastar toda a sua energia, todo o seu estresse, que a gente entra assim como aluno pensando, meu Deus, eu tenho que saber de tudo, tem gente que está aqui há 20 anos, outro faz isso aqui há 30 anos, e eu faço o quê? A gente faz o quê? A gente respira fundo, que eu tenho dificuldade às vezes que eu falo rápido, mas buscar algo que você sinta que você faz bem, que você gosta de fazer, que você gosta de performar, e de estar antenado principalmente com o seu ambiente, né? Como eu falei, a gente é do jornalismo, a gente valoriza muito a informação, eu sou muito grata à USP, porque eu acho que a USP forma muito bem isso, você ter esse apego com aquilo que é a verdade, com a informação, com o correto, com boas fontes, não com achismos da cabeça de ninguém. Isso é muito importante, eu acredito que em todas as áreas. Como eu falei, eu trabalhei um tempo com marketing também, e a gente tinha muita relação com o cliente, né? E a relação com o cliente ela é muito baseada numa relação de confiança. Então, é importante a gente ter essa nossa marca, seja no marketing, seja no jornalismo, de ter esse perfil, né? Então, acho que seja numa comunicação mais divertida, mais descontraída, até uma mais séria, isso é muito importante. Então, acho que a gente, como aluno, a gente tem que ter essas bases, esses pilares bem formados. E, enfim, quando a gente entra naquilo que a gente faz, né, como estamos aqui falando do esporte, do jornalismo esportivo, é entender que, cara, é uma infinidade de coisas que a gente pode fazer e entender que a gente tem um espaço, tem um momento ali que a gente pode performar. E é isso, assim, sabe, de estar tranquilo com aquilo que você faz, e eu acho que é isso, assim, eu aprendo muito com eles diariamente, como eu falei, quando o Fred entrou, a gente tinha, né, eu trabalhei no antigo Globo Esporte também, e foram várias mudanças que a gente foi feita, mas, assim, foram mudanças muito tranquilas, porque foi uma equipe que estava disposta a fazer tudo aquilo. Não foi assim, meu Deus, mudou o apresentador, pronto, agora ele vai chegar e vai... Não, a gente foi conversando, a gente foi se entendendo, a gente vai... Até hoje, quando eu vou escrever alguma coisa pro Fred ler, eu falo, meu Deus, eu tenho que pensar um pouquinho como ele fala, e aí também entendo que nem tudo, ele vai lá, muda também. E é ter desapego, assim, entender que é uma coisa construída. O jornal que vai ao ar, que vocês veem todo dia ali na hora do almoço, ele passou pela mão de várias pessoas, tem, sabe, como eu falei, tem as pessoas que trabalham por trás, tem as nossas chefias, tem a chefia do programa, tem o Barça, que é chefe do repórter, mas o repórter serve um programa que tem outro chefe, então são várias pessoas trabalhando juntas, e acho que isso é muito legal. E a comunicação é incrível por isso, porque você pode trabalhar em várias dessas partes, várias dessas áreas, e isso é muito rico, assim, pra gente que tá ali dentro, trabalhando com isso diariamente. Não teria nada a acrescentar, mas vou me atrever. Um ponto, que é o primeiríssimo que você falou, que é uma coisa que me pega muito desde o comecinho da carreira. Aliás, antes, quando também era
um menino indo para casa correndo para ver Globo Esporte e ver esporte de todas as maneiras. Gente, qual que é o limite, qual que é a fronteira de linguagem leve e humor? Quem é que estabelece para mim aqui? Humor eu quero te fazer rir, vou ser grosseiro aqui. Leve, eu posso fazer uma matéria de corrupção. E aí olha a diferença, onde eu quero chegar. Quando esse cara aqui chega, a gente tem várias provocações. É necessário que a gente tenha um jornal à imagem e semelhança. É a proposta do programa. Ótimo. Então agora tudo vai ser engraçado? Olha lá de novo. Faz sentido isso? Eu cobri a tragédia chapecoense. É isso? Vou fazer de uma maneira descontraída? Não. Mas olha que legal. Aí, sendo justo, você é o nosso farol e a equipe toda que nos ajuda a pensar em outros formatos. Veja onde eu quero chegar. Se a gente tem um assunto árido, espinhoso, crise num time, corrupção, eu estou treinado, e a gente faz isso há quantos anos? Uma reportagem talvez mais longa, vamos pegar umas imagens, vamos buscar as entrevistas e vamos fazer ali uma construção bem típica da televisão. É o único jeito de contar? Talvez não. Aí tem essa provocação. E se a gente fizer de um jeito mais leve, mais em on, talvez eu consiga passar a mesma mensagem. Eu não preciso rir, mas eu consigo ser mais leve. E estou indo nisso porque esse foi um exemplo real que a gente fez. E a gente gravou ali no estúdio. Só uma câmera e tentando uma coisa didática com algumas ilustrações. Para mim, um exemplo claro. Leveza, linguagem diferente, não humor. Quando dá para juntar as duas coisas, o assunto permite ou pede, ótimo. E a gente faz isso sempre. Mas tendo muito claro que informação correta, absolutamente, e são os mantras da GETV. O que não pode lá? Erro de informação e crime. Ponto. O que é crime? Xenofobia, racismo. Ponto. O resto. Pode. Qual que é a diferença, talvez, de um vivo, ou de uma entrada ao vivo, ou de uma coisa leve que eu vá tentar fazer? Em tese, nenhuma. Mas é diferente. Tudo bem. Aí, de novo, diferente aonde? Talvez na interpretação ou na execução dessa fronteira. O que vai te agradar mais? Não sei, você vai ter opção. Talvez a gente fez a mesmíssima transmissão, não é? Jogo do Brasil. Vai mudar ali, sente diferença ou não? Te agrada mais ou não? Ótimo. Talvez essa aqui vá mais para o humor, talvez essa aqui mais para a leveza, talvez. Perfeito. Era só isso que eu queria acrescentar, que acho uma confusão comum e no momento que a gente vive, é claro que a gente está falando do nosso mundo globo, mas a gente entende e vê muito talento na concorrência e a gente vê o mercado crescendo, isso é ótimo. Simples, é ótimo. Então a gente reconhece muito o que a Cazé faz, o que a N-Sports faz, SBT agora chegando, ótimo. Então a gente vê, mas essa fronteira a gente gosta de ver bem. Tem maneiras de comunicar. Nem tudo precisa ser engraçado. O leve também pode ser só um jeito mais didático, mais simples. Essa provocação é muito boa. E essa que é contínua, que é o que eu disse na primeira fala e repito. Essa não se esgota. E essa é uma história sem moral, que você fala. Então tá, qual que é o caminho certo? O seu. Antes de abrir para as perguntas aqui, porque a gente quer fazer essa troca com vocês, eu vou permitir não só falar como chefe de reportagem, jornalista, TV Globo, mas também lembrar um pouquinho dos meus tempos de Adidas. Uma coisa que eu curti demais no Desimpedidos é que eles tinham realmente essa leveza, que eles tinham uma forma diferente de se comunicar, mas faltava alguma coisa no Desimpedidos quando eu fechei com eles. Assim, eu percebia que o Bolívia era um cara muito, muito, muito criativo. Tinha, na época, o Mil Grau, que era um personagem corintiano, mas faltava alguma coisa. Chegou o Fred. Cara, eu lembro do vídeo deles me mostrando, aquele vídeo que hoje está disponível no YouTube, eles mostrando assim, bem, então não tem discussão, né? Vai ser ele, óbvio. E ele chega, e cara, ele chega avassalador. E o que para mim era o brilhantismo dele? Ele fazia uma coisa que ele fazia o sonho das pessoas ali. Ele se deslumbrava no lugar que ele estava.
Então, quando você manda um repórter para a Champions League, muitas vezes o cara vai lá passar informação e tal. Ele percebeu que não era só aquilo. Era, cara, eu tô na Champions. E falava aqueles palavrão que, né, gostava de falar. E, cara, ele vivia aquilo intensamente. Como um profissional de marketing, uma das melhores entregas para mim, e cá entre nós, para mim, difícil ver uma entrega tão boa, é a dos Desimpedidos nas Olimpíadas. Cara, ele vive as Olimpíadas de um jeito, cara. Assim, ele faz o trechinho do polo aquático ser divertido. Sem poder mostrar a imagem do jogo do Brasil, ele consegue contar o jogo inteiro. Desde o gol do Neymar, o empate da Alemanha, a prorrogação, e o gol não vem, e agora como vai? Então, a comunicação, ela pode ser feita da maneira tradicional, como a gente falou, e dessa maneira de se ter como personagem e contar uma história. Que você não precisa só reportar, às vezes você pode ser a história, né? E isso eu acho que o Fred soube fazer de uma maneira incrível. Não só isso, ele tem outras valências. Poxa, é o cara que conseguia fazer os desafios e tirava dos entrevistados coisas muito boas, mas aí também você vai falar, mas outros caras também sabem fazer isso. Beleza, mas, poxa, eu vi ele tirar coisas de algumas pessoas lá que eu sabia ele fazer, né? Então, acho que esse é um ponto muito legal. E por que para as marcas vale tanto se juntar com o esporte? Alguém tem alguma ideia? Cara, olha quantas camisas de time de futebol já tem aqui. Quantas pessoas aqui já não pegaram o celular e já não abriram no Globoesporte.com, espero eu que foi no Globoesporte.com, ou em qualquer outro meio para saber algum resultado, alguma informação. O esporte mexe, cara, eu não sei se tem religião, muita gente tem religião, mas mexe com a nossa alma. O teu dia pode mudar com o esporte. Então essa associação faz com que a marca fale, poxa, eu quero isso. Eu quero me associar com isso. Eu quero ser a Crefisa que, às vezes, a gente até esquece o que ela faz, porque ela está ligada ao Palmeiras. Eu quero ser o Banco do Brasil. Perdão, você é velho aqui, mas o Banco do Brasil percebeu que estava perdendo o cliente e viu o que é que está de novo, que está de moderno. O voleibol foi campeão em 92, Olimpíada. Cara, o Banco do Brasil é o patrocinador master até hoje da Seleção Brasileira de Vôlei. Esses cases são incríveis de você ver como... tem um outro maravilhoso para quem quiser, quem gosta de estudar, que é do Leite Moça. A Leite Moça começou a perder share de mercado. E aí, iam fazer pesquisa, cara, qual é o leite condensado melhor avaliado? Era a Leite Moça disparado. Mas peraí, eu sou melhor avaliado, eu sou top of voice, então poxa, todos os índices mostrando que eu sou bom, mas está caindo minha venda. As pessoas pararam de usar. Não tinha mais receita com leite condensado, os jovens não usavam mais. O que eles fizeram? Se associaram com o vôlei. Criaram 2 esquadrões masculino e feminino de vôlei, rejuvenesceu a base deles e voltaram a vender como vendiam antes. Então, a marca quer se juntar. Eu quis usar o exemplo de vôlei para não cair no óbvio do futebol. Porque o futebol aqui, né, a gente vai saber que tem aqueles patrocínios gigantescos, tem aquelas ações não só com Desimpedidos, como foi a Adidas por um tempo, que depois a Nike pegou a ideia e copiou, mas várias outras associações de marca com esporte que a gente consegue lembrar com facilidade. E nem sempre a gente consegue lembrar de vôlei, do basquete e de outros esportes, talvez natação com Correios, o Bradesco com o judô, né? E a gente tem essa associação que, para vocês, alunos de marketing, para entender a importância que o esporte tem. Vamos para perguntas? Vamos lá? Vamos lá, Casinha. A gente tem que passar o microfone ou vocês vão no Google? Se quiser, eu empresto o meu aqui. Obrigada, gente. Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Casinha. Meu nome, na verdade, é Karen. E aí, eu vou perguntar do Hendrik, mas eu queria fazer uma outra pergunta primeiro. Eu acho muito legal essa questão de rejuvenescer a forma como a Globo está fazendo. A gente sabe que é uma empresa grande e tem muito essa questão de ter tradição. Então, eu queria saber, na visão de vocês, o que vocês pensam realmente do futuro no esporte na Globo, então, nessa questão.
pensando na tradição, mas também pensando no futuro, então, online, na TV, o que vocês imaginam. E aí, depois, eu quero que o Fred responda para mim por que o Hendrik não deu certo na Europa. Ai, obrigada. Cara, assim, eu acho que essa questão de rejuvenescer, ela tá acontecendo, mas ela já acontece há muitos anos, né? Assim, eu sou totalmente cria do Thiago Leifert, assim, sabe? Então, ele, sem sombra de dúvidas, é minha maior referência. Então, eu acho que isso já acontece há muitos anos. Na minha opinião, acho que acabou sendo esquecido ali um período ali, né? E eu acho que quando eu falei, cara, quero estar no Globo Esporte, eu falei, pô, quero de novo aquele brilho no olhar, sabe? Quero de novo aquele jeito descontraído, quero de novo aquele jeito de se aproximar do público, de criar personagens, de criar histórias, e felizmente isso aconteceu. Mas você falou dessa questão da tradição da TV Globo, eu acho que a Globo, ela moldou o caráter de 90% da nossa geração, assim, sabe? Tipo, eu não sei nem se o caráter, mas é muito presente na nossa vida, né? Então, eu digo que a Globo é quase que um membro da minha família. Às vezes não estava passando nada que a gente estivesse assistindo lá, mas a TV estava ligada no canal 5. Para vocês nem fazem ideia o que é canal 5, mas para a gente era. Então, é quase que algo... É um membro da nossa família que estava ali, né? Então, meu pai, ele tinha uma superstição, assim, a TV era de botão ainda. Sei lá, tava na Band, eu desligava a TV, ele, não, tem que pôr na Globo e desligar a TV. Então, realmente, a Globo, ela é muito forte, né? Ela tá muito atrelada à história do Brasil, assim, né? A história do esporte, então, pô, toda lembrança que a gente tem de esporte sempre é com a Globo. Tem Olimpíada que aconteceu e não foi transmitida pela Globo, que tem gente que nem lembra quem foram os brasileiros medalhistas naquela, sabe? Então, eu acho que tem muito dessa história da Globo, e eu acho que o principal item é a credibilidade. É aquilo que foi citado aqui, sabe? É o compromisso com a informação, independente da maneira que você vai passar. Até na própria GETV, que é algo muito mais solto, muito mais contraído, nós tivemos esses dois recados. Não pode cometer nenhum crime e não pode trazer informação falsa. Então, acho que é isso que a gente está conseguindo fazer junto, né? Que é trazer de um jeito mais leve, mas trazer também de várias formas ali, mas sempre a informação com credibilidade. Sobre o Hendrik, cara, é muito difícil falar. Sou próximo do Hendrik, inclusive, mas, cara, eu acho que foi tempo... Tem muita coisa que a gente não controla. Eu acho que tudo que cabe a ele foi capaz de fazer, entendeu? Que ele entrou bem, fez vários gols, foi decisivo em várias partidas, fez gol em Champions League, isso um menino de 18 anos. Imagina, tipo, mais novo que vocês aqui, o Hendrik é. Então, imagina, você muda de país, muda de cultura, traz uma responsabilidade gigantesca, traz os olhos do mundo inteiro sobre ele, e mesmo assim, eu acho que ele matou no peito e conseguiu fazer por onde? Mas só que aí as lesões aconteceram, e são coisas que você tenta controlar no máximo, né? Por curiosidade, o preparador físico dele também é meu preparador físico. E por coincidência, eu tenho um monte de lesão também. Então, tipo, é culpa dele? Óbvio que não é culpa dele, né? Porque o futebol, eu até brinco falando que tem que ser considerado hoje em dia esporte radical, assim, pelo número de lesões que tem. Mas eu não tenho dúvida que ele vai conseguir se manter firme, que ele vai continuar treinando. E tem uma coisa que eu acho que não se treina e que ele tem, que é estrela. Então eu acho que na hora certa a estrela dele vai brilhar e ele vai voltar a ser o Hendrik que a gente conhece. Muito obrigada pela resposta dessa pergunta. Antes de levar para lá, que eu já vi bastante mãos levantadas ali, teve uma pessoa aqui que assim que a Karen perguntou, me pediu para perguntar também. Então, para ser justa, vou passar para a primeira que falou aqui. Oi, gente, eu sou a Clara. Obrigada, Carolis. Obrigada pela palestra. Obrigada. A minha pergunta é relacionada ao fato de que no Brasil não é mais necessário o diploma de jornalista para você ser jornalista, né? Então, eu queria que vocês comentassem um pouco sobre como isso impacta em grandes emissoras. Inclusive, eu até cheguei a quase ir para a Unesp fazer jornalismo, mas daí, depois de muito batutar, eu vim para cá. Então, eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso, por favor, gente.
Ótima pergunta mesmo, sabia que a USP não ia me decepcionar. Cara, aí vai ser uma questão de opinião aqui, tá? Eu sou contra não ter o diploma. Eu acho que muito dos problemas que a gente tem hoje de informação é exatamente por isso, né? E aí o pessoal fala em relação à censura. Gente, médico tem órgão que legisla, advogado tem, engenheiro tem, educação física tem, todo mundo tem. Jornalista não pode. Minha opinião. Você pode ter a sua opinião. A informação tem que ser feita por profissional. Tem que ser pessoa que estudou ética, tem que ser pessoa que estudou formas de semiótica, linguagem. Então, eu sou totalmente contra, eu acho que tem que ter sim órgão regulatório, tá? E não é para regular a opinião, mais uma vez. Você pode dar a opinião que você quiser, desde que esteja dentro da lei. Agora, a informação, essa sim, tem que passar, na minha opinião, não é da TV Globo, não é da GETV, não é do Sport TV, é a opinião de Bruno de Almeida. Eu acho que tem que ter sim. Em relação ao diploma de jornalismo, por mais que ele não é válido, entre aspas, a TV Globo só contrata jornalistas para trabalhar com informação. Mas eu conheço o Pedro Bassan, que fez direito e tal. Cara, é uma exceção, e é o Pedro Bassan. Tá? Então, a gente realmente tem, assim, desde que eu entrei na Globo em 2006, né? Tirando o Ed, que está afiliado há mais tempo, acho que eu sou o mais veterano em relação a isso, de tempo de casa. Eu lembro só de 2 casos, do Pedro Bassan e do Andrei Kampf, que não eram formados em jornalismo. Tá? Então, a gente continua ainda buscando jornalistas. E eu conheço outras emissoras, Bandeirantes, Record, todas contratam jornalistas, a princípio. Se não me engano, a Folha de São Paulo tinha uma tradição de contratar pessoas fora do jornalismo. Mas é uma tradição da Folha, é algo que a Folha sempre fez. E ela pagava cursos na época de comunicação, de extensão, para que eles fossem habilitados a tirar o MTB. Então, respondendo a sua pergunta claramente, na minha opinião, e vocês podem, obviamente, dar de vocês, eu sou totalmente contra isso. O chefe falou. Obrigada. Posso responder rapidinho sobre isso? Eu quero até citar um exemplo, que eu também sou muito a favor, obviamente, de termos o diploma, e eu quero dar até um exemplo de como isso é muito importante. Na transmissão da NFL, teve uma fofoca no Twitter, quando o Zé Renato Ambrosio trouxe a informação de que a Taylor Swift estaria no estádio. E virou uma fofoca muito grande, tipo assim, eu vi vários comentários de, meu Deus, a Globo não tem mais compromisso com a notícia, como assim, de onde ele tirou essa informação? E aí entra exatamente o porquê que é muito importante ter alguém ali, porque, claro, já aconteceu, obviamente, em alguns momentos, de talvez algum jornalista trazer uma informação que ele trouxe da cabeça dele. E errado, e espero que tenha sido corrigido pelos chefes. Mas o Zé Renato Ambrosio jamais entraria no Jornal Nacional, se eu não me engano, ele trouxe até essa informação, de que a Taylor Swift iria ao estádio. E ele trouxe uma lista de fontes. E só o jornalista entende, de fato, o que é a importância de uma fonte e de quem são essas fontes. E aí ele citou que os órgãos oficiais da NFL tinham uma preparação para a Taylor Swift chegar, enfim, ele conversou com fontes confiáveis. Então, ok, ele passou uma informação que foi errada? Não foi errada, ele foi formado por outras pessoas. Então, assim a gente expõe a gente coloca a nossa cara a tapa também e fala, olha, sim, eu trouxe a informação, mas eu não tirei ela da minha cabeça. Foi a NFL que falou para ele que a Taylor Swift viria. E aí, assim, se você não pode acreditar na sua fonte que é a NFL, você não vai falar nada no ar. Então, eu acho que isso é muito importante. Eu acho que só um jornalista mesmo entende até a posição de voltar ao ar. Ele voltou na transmissão e falou, olha, a gente trouxe a informação de que a Taylor Swift viria, ela não vai vir. Então, assim, é para as pessoas entenderem até de que, não, ele não está ali como alguém comentando, como uma fofoca que ele viu. Ele tinha uma fonte que chegou nele e falou. E eu acho que só quem é jornalista mesmo entende e fala, meu, que às vezes você tem uma fonte que você fala, essa fonte não dá para confiar muito. Então, não foi qualquer pessoa que chegou nele e falou. Ele citou 3, né, que falaram para ele da operação, de tudo que estaria envolvendo a vinda dela. Então, eu acho que isso é importante também, porque a gente erramos, né? Se tivesse tido um erro ou uma justificativa ao público. Eu acho que isso é fundamental. Eu acho que essas coisas acontecem, né? Principalmente no esporte, que a gente trabalha com especulação de jogador, de vindas, e quando você tem o jornalista ali como uma figura que, olha, essa pessoa, ela é pura de verdade, ela tem contato com o time, ela tem fontes confiáveis, ela não vai chegar e ficar naquela onda de fofoca, de, olha só, fulano tá vindo, ciclano tá vindo, não, olha, tenho fontes confiáveis, é isso, não é isso, vamos com calma. A vinda, quando o Neymar veio pro Santos, foi muito caótica disso, de tentar entender qual seria toda a estrutura, e, enfim,
de como que seria, onde seria, como ele chegaria, e eu implorando pro Barça para ele me deixar trabalhar na Vila Belmiro, meu Deus, eu quero ir. Então, assim, eu acho que é de entender dele. Eu lembro até hoje dele chegando em mim falando assim, olha, a gente sabe que ele vai vir, ele tá vindo, mas tá tudo muito difícil ainda de a gente conseguir essas informações concretas de onde, como, hora, de onde vai ser. Então, assim, é isso. Eu olho para as pessoas assim e vejo que é muito importante essa coisa de entender a confiança mesmo da notícia. E sim, por isso que eu sou tão fã da Globo, porque eu vejo muito isso assim nos profissionais. Tipo, o Barça não é a pessoa que vai ao ar dar a notícia, mas ele chegou em mim completamente e falou: olha, a gente não tem essa certeza ainda de como, onde vai ser. Então, a gente está tomando muito cuidado como que a gente leva isso para o público, como que a gente fala. Então, acho que é fundamental assim, ter esse diploma. Assim, e eu fico feliz que a Globo valoriza muito o jornalista mesmo de formação. Eu não vou discordar dos meus colegas e amigos aqui, mas eu vou trazer um outro ponto. Quando surgiu isso do jornalismo não precisar mais de diploma, foi bem quando eu estava na faculdade. Eu falei, porra, bem na minha vez. Exato, bem na minha vez, né? De fato, assim. Mas só que, mesmo assim, eu não me desmotivei. Muitas pessoas desistiram do curso, né? Quando teve essa informação, assim, de que não precisava de... se não precisa de diploma, vou continuar fazendo aqui. Mas eu não tenho dúvida que eu não estaria aqui hoje se eu não fosse formado em jornalismo. Primeiro, que foi uma exigência da Globo, de fato, né? Então, eles sabem que eu sou jornalista formado, e não é só pelo diploma, é tudo que a faculdade me ensinou. Não parece, mas eu era um puta nóia na faculdade, assim, eu amava estudar, eu amava todas as aulas, fazia trabalho junto com o Rafa ali, né, e com os nossos outros colegas. Qualquer tema, os caras, vamos fazer de clube de futebol, vamos fazer uma revista esportiva. Eu falei, não, mano, vamos fazer uns bagulho diferente, porque a gente não sabe com o que a gente vai trabalhar, né? Então eu falei, vamos fazer um negócio de moda, vamos fazer um negócio sobre política, vamos fazer um negócio sobre rádio, vamos fazer... Enfim, então a faculdade, ela me preparou muito para onde eu tô. Mas, hoje em dia, eu trabalho com pessoas que não são formadas em jornalismo, que nem, por exemplo, hoje a minha principal dupla é o André Balada. E ele traz informações... Por que o riso? E ele traz informações de dentro do campo que você pode estudar quanto tempo for, que não vai ter igual, não vai ter aquela vivência, entendeu? Tipo, sei lá, se a gente for fazer Fórmula 1 na GETV ou no Globo Esporte e tal, cara, como é que eu vou dar uma informação de um cockpit, sendo que eu nunca estive lá, sabe? Então, eu acho que as coisas complementam, que nem, por exemplo, o próprio Neto, eu acho que ele não é formado em jornalismo, mas ele é um puta comunicador, sabe? Então, tipo, ele é um baita de um personagem pro público que admira o Neto, sabe? Mas, obviamente, que a informação, a preparação e principalmente a credibilidade, ela sempre vai vir de um jornalista. Mas eu acho, sim, que as duas coisas são capazes de se equilibrar e são totalmente compatíveis de andar em conjunto ali. Boa tarde, gente. Primeiramente, é um prazer estar aqui, estar escutando vocês, estar junto com todo mundo. Eu me chamo Jéssica Calheiros, eu estudo na ETEC de Coatira, eu faço marketing. Estou aqui com a minha turma e com a nossa professora Raquel Molino. E eu queria fazer para vocês uma pergunta e escutar um conselho. Hoje em dia, eu estou em um projeto de iniciativa de jornalismo periférico. Então, eu estou trabalhando o jornalismo de uma forma totalmente diferente. E eu queria perguntar para vocês como é viver o jornalismo de fato. As experiências, as expectativas que vocês tinham na faculdade e agora trabalhando com isso. E como conselho, eu queria saber o que vocês podem trazer para a gente que está iniciando, que tem o jornalismo como um grande sonho. Eu, os meus colegas, a Larissa, a Duda, o Antônio, a gente está sendo constantemente desmotivado quando a gente cita que a gente quer viver de jornalismo. A gente escuta bastante coisas negativas. Eu queria escutar um conselho bom, um conselho de alguém que está vivendo disso e que tem tanta experiência, né, vocês todos, para trazer para a gente. Jéssica, você está com o microfone ainda? Estou. Jornalismo periférico, me fale o que é.
Então, o jornalismo periférico, eu faço parte de uma iniciativa, né, que se chama Desenrola e Não Me Enrola. Eu comecei lá, eles fazem um projeto chamado Você Repórter da Periferia, no qual eles pegam garotas, garotos, pessoas não binárias da periferia e tratam o jornalismo em cima disso. O que acontece na periferia? Como que aquelas pessoas estão vivendo? A gente está constantemente acostumado em ver nos grandes jornais desgraça. Desculpa a palavra, mas a gente só vê desgraça. Transporte ruim, saneamento básico em falta, a gente só vê coisa ruim. Mas e as coisas boas que acontecem dentro da periferia? O que os trabalhadores da periferia estão fazendo? Qual que é o lazer que tem dentro da periferia? Aonde a gente pode encontrar essas informações? Então, o jornalismo periférico ele vem para isso, ele vem para suprir essa necessidade para a gente falar sobre a periferia. Entende? Então, a gente trabalha sobre isso e a gente também trabalha muito sobre a escuta ativa com os moradores. É realmente isso, o que está acontecendo na periferia, como essas pessoas estão vivendo e o que essas pessoas querem falar. Então, a gente trabalha sobre isso. E agora eu estou participando do Você Repórter 2.0, que é mais como um estágio, onde a gente recebe uma bolsa e a gente vai produzir uma matéria sobre Guaianazes, um bairro lá aqui da Zona Leste, né? Que é um bairro que, enfim, tem bastante coisa a ser falada, coisas boas e coisas ruins também, mas a gente quer entender o que os moradores de lá têm. E dentro desses projetos tem o Notícia no Território, se eu não me engano, que são totens espalhados pelas periferias de São Paulo, onde essas matérias desses jornais periféricos podem produzir o que eles escreveram, vídeos, e esses totens ficam em lugares estratégicos, como, por exemplo, um mercadinho, uma loja de roupa, uma praça, onde constantemente as pessoas estão rodando. Então, ali eles passam diversas notícias sobre o que está acontecendo ali na região. Então, é uma forma de você conversar com a periferia. Eu acho que eu explicaria desse modo. Não sei se deu para entender direito. Absolutamente sensacional. Sensacional. Vamos tentar ser... vamos lá, didático, com conselho e dentro do possível, e rápido. Olha a relevância do que você falou. O itaquerense conhece bem Guaianazes aqui. Eu sou de Itaquera também, na Coab 2. Se não forem vocês, quem vai falar por esse bairro? Ninguém. A questão é para quem, de que forma. Quando você fala que está desmotivada, aí tem aquele, desculpa o clichê, lado bom e ruim. Eu vou te listar aqui 10 profissões, talvez você vai ter a mesma coisa. Está saturado, não sei o quê. Talvez o jornalismo, como o conhecemos, grandes redações e tal, talvez isso seja para desmotivar. Talvez ele não se sustente, não se monetize mais como nós o conhecemos. Mas esse tipo de iniciativa, a gente caminha cada vez mais em várias áreas, no marketing e na comunicação também, para nichos, não deixa de ser um certo nicho. O esporte também é. BR Media, dado aqui, fez um levantamento, a população brasileira tem 147 milhões estimadas que consomem esporte. Só 20% é heavy user. É nicho. Eu sou heavy user. Enfim, esse é um extrato. Pensar em termos massificados, realmente, talvez não tenha espaço. Mas olha a relevância disso e como a gente vê exemplos disso dando certo. A gente já teve colegas na nossa redação que começaram a ver oportunidades parecidas. Um editor trabalhava com a Damares e começou a ver, peraí, eu quero falar para o meu bairro, ele é do Limão. Começou fazendo post no Instagram e tal. Hoje ele emprega quantas pessoas? Mais de 10 pessoas. Virou. Todos são exemplos de sucesso? Claro que não, né, Jéssica? Tem no Limão. Tem no Limão. Um olhar para dentro. Um dia ele andando pela rua, eu falo, peraí, isso aqui é interessante. É o que você estava dizendo, eu vou botar um totem aqui, vou falar para essa região. Eu sei que é caso a caso. Mas, veja, tem relevância, tem como monetizar. De novo, o conselho / realidade é isso. Tem espaço. Não vai ter fórmula. Isso ninguém vai te dizer, Jéssica, nem para a sua turma aqui. Ninguém. Ninguém disse para ele, para o Gui. Ninguém disse. Quando ele pediu demissão, ele falou, eu acredito nesse negócio. Mas tem espaço. Tem espaço. Só não é preso ao formato que a gente o conheceu. A caso da juíza que deu o fim do diploma foi tão traumático, eu também estava na faculdade, eu não esqueço o nome dela até hoje, é a Carla Rister. Mas
Mudou. Mas desde então é isso. Tem muitas formas. Felizmente tem muitas formas e tem espaço, principalmente para um projeto tão relevante como o seu. Só quero dar mais uma palhinha nesse assunto. Quando eu prestei vestibular em 99, a internet estava chegando no Brasil com força. A internet chega em 97, 98, 99, que realmente chega com mais força. Aí, eu lembro que o meu cursinho, ele dedicava espaços para profissionais da área conversarem, né, com os estudantes. E eu ia em todos de jornalismo, todos. Cara, era deprimente. Deprimente. Jornalismo vai acabar, internet chegou, redação vai acabar, agora qualquer um vai escrever. E eu escutei isso em 99, 2000, 2001, 2002 e continua, olha aqui, 2025, mesma história. Jornalismo, você vai trabalhar muito, você muito provavelmente não vai ganhar muito, tá? Você vai conseguir viver, mas você não vai ganhar muito. Mas talvez o nível de satisfação que você vai ter com o seu trabalho seja muito maior do que em várias outras áreas. E aqui está falando uma pessoa que saiu do jornalismo e voltou para o jornalismo. Eu vivi as glórias do marketing, que também não é tão glorioso assim comparado com outras áreas. Então, o jornalismo, assim, quando alguém me pergunta, vale a pena fazer jornalismo? A minha pergunta é, você quer fazer jornalismo? Você tem certeza que você quer trabalhar com isso? Então vai. Agora, eu acho tão legal a apresentadora, a Renata Fã, eu acho tão legal o Neto, ele fica falando de futebol, não sei o quê. Se é isso que você só pensa e não pensa que para chegar lá você vai ter todo um caminho muito complicado, aí eu acho que é melhor você repensar a rota. Eu quero que você chegue lá, mas tem que pensar primeiro no caminho. Se você está afim desse caminho, cara, beleza, segue rumo. Eu entendo muito essa angústia, porque eu passei muito por isso. Quando eu quis fazer jornalismo, eu me matei para entrar na USP, eu sou aluna de escola pública, enfim. E eu ouvia muito de muita gente, nossa, mas você está se matando para entrar na USP para fazer jornalismo? E aí eu fiquei tipo, porque eu sempre tive muita certeza do que eu queria fazer, assim, eu não tinha a menor dúvida, e eu acho que isso que o Barça falou é muito real. A gente tem que ser apaixonado, sim, pelo que a gente faz. É claro, gente, existe sim a verdade que virou trabalho, não é mais só a alegria, você tem responsabilidade, você tem que acordar cedo, você mora longe. Eu moro em São Bernardo e eu trabalho na Globo, que é na Berrini. Eu demoro 2 horas para ir, 2 horas para voltar todos os dias. E eu amo aquele lugar. Eu nunca pensaria em desistir porque eu arrumei um trabalho que é do lado da minha casa. E eu sempre falei, eu falo isso para os meus pais, né? Não, a minha vida vai ser em algum momento morar em São Paulo, porque não existe mercado para mim em São Bernardo do que eu quero fazer. Então, assim, é ruim. Sim, eu fico bem chateada às vezes de demorar 2 horas para ir para voltar. Mas eu sou completamente apaixonada pelo que eu faço, eu jamais trocaria aquilo que eu faço. E eu entendo a sua angústia de começar fazendo um jornalismo que você pensa, meu Deus, mas será que tem alguma coisa para fazer? Sempre tem. E é ótimo quando a gente não está fechado apenas em um nicho, né? Tipo, eu fiz todo o meu estágio no esporte. Só que quando chegou meu TCC, eu falei, eu sempre quis falar sobre trabalho escravo, sempre. E eu falei, cara, eu tô na Globo, tem um monte de gente aqui, eu podia entrevistar tanta gente, seria tão mais fácil para mim entrevistar algum repórter aqui dentro da redação, mas eu falei, não. Eu quis fazer o meu TCC que eu pensei desde o começo da faculdade, até achei legal isso que o Fred falou, de que ele também fazia coisas que não era só de esporte, porque isso é o máximo, assim, acho que a gente não tem que se limitar. Você é super apaixonado pelo esporte? Ótimo, maravilhoso. Mas pensa que você é uma pessoa que vive numa sociedade com muitas outras coisas. Você consome esporte, mas você também consome moda, você consome notícia, você vota, então você trabalha, lida com política. Então, assim, ser uma pessoa plural é muito importante no jornalismo. Eu acho isso muito real, assim. Porque às vezes você entra muito na faculdade pensando, eu quero trabalhar com esporte, eu quero trabalhar com futebol. Só que a vida vira de ponta cabeça. Então, é muito importante você estar disposto você tem que gostar da profissão. Eu lembro de uma pergunta que me fizeram quando eu entrei no estágio na ESPN. Ele me perguntou assim, você está entrando aqui porque você gosta mais de jornalismo ou mais de esporte? Aí eu falei, eu gosto mais de jornalismo. E aí ele falou, no caso, ele falou até que me contratou por essa resposta que eu dei, porque é muito verdade, assim, eu gosto muito do jornalismo mesmo em si. E eu tenho isso muito na minha cabeça, assim, de que quem realmente gosta muito daquilo que faz, e faz porque ama, ela tem um passinho à frente do que aquela pessoa que fez por um interesse, seja lá qual for. Então, eu acho que, sinceramente, Amada, com a sua oratória que você teve aqui, sabe, não tem por que se abalar, entendeu? Sabe? A minha oratória é horrorosa e eu cheguei, consegui fazer as coisas, então... Você com a sua oratória maravilhosa vai dar tudo certo. Eu acho que a gente tem que ter certeza daquilo que a gente faz e não ficar
com tanto medo, assim, das coisas. Vai, se é isso que você quer. Eu falo, eu sofri muito para conseguir chegar no jornalismo. Eu fiz 3 anos de letra antes na USP, porque eu achei que eu não passaria em jornalismo na USP. E aí, quando eu falei, meu Deus, eu consegui entrar na USP, então eu consigo fazer jornalismo, porque é muito difícil o nicho de jornalismo, né, em faculdade pública em São Paulo. Então, assim, quando você ama muito o que você faz, dá muito certo. De verdade, só acredita nisso e vai dar tudo certo. Beijo. Eu, na verdade, peguei o microfone só para complementar o elogio da Damares. É impressionante você falando, você fala muito bem, sua oratória é muito boa. A sua conclusão de raciocínio, se bobear, é melhor que a minha, que sou apresentador da Globo, assim. Então, de verdade, parabéns da forma que você se expressa, mas para dar um conselho, assim, uma motivação para os seus colegas também. Quando eu decidi fazer jornalismo e vindo da periferia e as pessoas nem se permitiam sonhar em fazer jornalismo, um monte de gente falava, putz, Bruno, você vai morrer de fome, você não vai arrumar emprego nunca, isso aí está sonhando com um negócio que nunca vai acontecer na tua vida. E hoje eu estou aqui falando para centenas de pessoas maravilhosas, para milhões de pessoas ali na Globo. A meritocracia no Brasil é um negócio muito difícil, mas eu não sou filho de ninguém influente, eu não cheguei onde eu cheguei através de indicação de ninguém, foi tudo através da minha batalha, através do meu esforço, mas eu sempre estive pronto. Então, se você está pronto, se você estudar, se você se dedicar, se você batalhar, e principalmente tratar sempre muito bem as pessoas, a chance disso acontecer é muito grande. Então, para finalizar essa parte de bate-papo, como a gente já foi para o setor esquerdo, para o setor direito, vamos jogar aqui para o meio. Alguém quer fazer alguma pergunta? Oi, tudo bem? É incrível vocês aqui na frente. Até parece que não é verdade. Mas eu queria fazer uma pergunta com a chegada da inteligência artificial. Como que vocês implementam isso no dia a dia de vocês? Se vocês implementam, qual o cuidado, principalmente com a informação, porque a gente sabe como o uso da inteligência artificial pode ser muito mal usada, principalmente por conta da informação. Prazer, meu nome é Camila. Boa, Camila. Muito cuidado aqui, Camila, porque eu não posso falar, não tenho patente, posso dizer por prática, e a gente fez bem recentemente uma série de reportagens sobre inteligência artificial para o Globo Esporte. E qual que é a relação hoje? O quanto ela está na nossa vida? Ela está. Provavelmente, mesmo raciocínio que eu fiz no começo. Para o corintiano mais, para alguém menos, mas está. Para a gente também. O que é absolutamente inadmissível? Eu não posso chegar amanhã para o Globo Esporte, amanhã, aliás, tem um Jornal Nacional, não posso mandar. Faça aqui meu texto assim. É claro que não. Agora, a fronteira não está no ChatGPT? Eu consultei, botei o nome de vocês, botei aqui o nome do evento, falei, como é que eu posso trazer uma apresentação que seja minimamente interessante e tal? Peguei umas ideias. Isso é uma coisa. Quando a gente faz, por exemplo, vamos imaginar que a gente precise reconstituir uma cena para mostrar na televisão que jamais foi filmado. Uma conversa, um crime, qualquer coisa. A inteligência artificial não pode nos ajudar se nós escrevermos para um Copilot? Isso é uma agressão ética? Não. Pode ser uma ajuda. A gente tem esse exemplo prático, isso já acontece na Globo, imagens geradas por inteligência artificial. Tem uma outra fronteira que a gente ainda está delimitando, isso é absolutamente novo, ótima pergunta, porque essa é uma questão debatida hoje. Dublagem. Historicamente, a TV aberta tem um pouco de resistência com legendas. Camila começa a falar em javanês, por que não pegar a tua própria fala e transformar em português? São fronteiras a serem definidas. Então, nesse momento, o que dá para te dizer por prática e por orientação é usar, sim, normal. O limite é o de sempre. Credibilidade, veracidade, checagem. Ela ajuda, mas não substitui.
Finalizando, então, eu queria agradecer vocês por essa palestra. Eu estou separando aqui alguns certificados e umas lembrancinhas como forma de agradecimento pela presença de vocês aqui. Estou indo aí no palco entregar. E logo mais, gente, não saiam do auditório que a gente vai ter uma rodada de sorteio. Então, muitos poderão estar ganhando aí. Muito obrigado. Obrigado. Bruno, seu. Obrigado, Carol. Muito obrigado. Muito obrigada, gente, de verdade. Perdão. Eita. Então, eu vou pegar seu presentinho também. Obrigada. Bom, antes do sorteio, a gente precisa ir, mas eu imagino que tem gente querendo tirar foto com a gente. Tem? Sim? Não? Então, ó, a gente vai passar nos bloquinhos ali, eu vou pegar um celular e a gente tira selfie com os blocos e aí as pessoas compartilham as fotos. Fechou? Pode ser? Boa. E a gente começa... Vamos tirar uma foto de cara. Vamos. Tirar as fotos primeiro, então. Muito obrigada, gente. Foi incrível ouvir vocês falarem. De verdade. Bom, agora a gente vai